Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza. E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Eu queria começar, inclusive, batendo um papo assim. Você como teólogo, seria aqui, você é um teólogo. Eu sou um teólogo. Você poderia ter escolhido, vou fazer administração de empresas. Seu pai falou, filho, médico. Aí você falou, não, eu quero estudar as religiões. Foi isso que você fez e por quê? Cara, é quase isso. Acho que quase todo mundo que vai pra teologia, os pais falam, cara, o que aconteceu com você? É meio Né? história, né? Porque É um cara que gosta de história, talvez. história é um ponto, né? Agora, eu acho que quase todo teólogo, ele tem uma busca interna. Ele tá resolvendo na profissão dele, no jeito dele de ganhar dinheiro, talvez, uma busca interna dele. Vitor, pode contar um segredo? O achismos é isso. Isso daqui é a forma que eu tenho para ganhar dinheiro. Mas eu amo vir aqui toda semana para aprender. O que eu aprendi na minha cabeça. Eu já li 800 livros. Fala aí, o GG que nunca teve alfabeto, nunca estudou alfabetização. Você aprendeu muito, não aprendeu, GG? O achismos ensina, velho. Então eu venho aqui para aprender. Então o cara tem uma inquietação interna a respeito de uma série de assuntos. Todo mundo tem inquietações internas a respeito de alguma coisa que quer aprender. Você é um cara que quer aprender uma porção de coisas, um monte de coisa. Não me aprofundar em tudo, porque não dá. Aí o cara tem uma inquietação interna a respeito de espiritualidade de Deus. Muitas vezes esse cara acaba indo para a teologia. Eu tinha um lance de ter sido criado num lar bastante religioso. Então isso aflorou em mim já uma curiosidade. O que é um lar religioso assim? Seu pai era pastor, uma coisa assim do tipo? Nem meu pai nem minha mãe eram pastores, né? Mas eu fui criado numa igreja protestante e os meus pais eram muito ativos na igreja. Então a igreja era, para mim, um lance assim, um ambiente social de infância e adolescência tão importante quanto escola. Entendi. Então você tem lá seus amigos de escola, eu tinha os meus amigos de escola, e os meus amigos do bairro, os meus amigos da igreja. Mas você tem uma religião hoje? Eu sou protestante, eu sou presbiteriano. Então, você que é um cara que estuda todas as religiões, quando você fala de protestante, será que essa é a religião certa? Porque você já está fazendo o meu trabalho. Você concorda? Você já está estudando as religiões. Porque assim, vamos lá, o cara que é católico, ele não é católico. Ele é porque o pai é corintiano. Corintiano. É como se você fosse assim, eu sou um timólogo. Estudei todos os times, eu sou o Vasco. Aí tu fala, porra, então o Vasco é o melhor. Seria isso? Então, esse é um problemaço, porque assim, primeiro porque dependendo do que você fala, você é cancelado, né? Então, esse é um problemaço nesse sentido. Segunda coisa que assim, no século XX, assim, metade do século XX para cá, começou a surgir um negócio que eu quero não deixar como um papo chato, mas começou a surgir uma bagaça chamada religiões comparadas. Já existia antes, mas começou a surgir isso dentro da academia. Um dos motivos de ter surgido isso dentro da academia, da universidade, é porque um grupo, majoritariamente de protestantes, resolveu erradicar uma etnia da Terra. Então, acabar com qual? Acabar com os judeus na Segunda Guerra Mundial. E aí o papo de religião que sempre foi dele, o papo de religião que sempre foi um papo delicado pra caramba, na metade do século XX pra frente, a gente fala o seguinte, pô, pelo menos na universidade, a gente precisa dar seriedade para essa parada para evitar erros desse tipo. Por quê? Porque quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial e teve essa catástrofe que foi o nazismo não foi uma parada de um louco, que a gente costuma pensar assim, Sim, né? Foi só o Hitler que quis, Exatamente. Não. Quando você olha para quem assinou a fundação do partido nazista, você tem um monte de intelectual lá, um monte de gente de dentro da universidade, um monte de gente de dentro das cadeiras de teologia, inclusive. Então você tem dentro da filosofia, você tem um Heidegger. Putz, você fala em filosofia do século XX, Heidegger é um dos gigantes. Filosofia alemã do século XX, talvez o maior. O cara é enorme. Putz, o cara foi lá e assinou essa parada. E na teologia você tem nomes de peso similar. Então, a partir da década de 50 para frente, putz, quem tá querendo trabalhar com teologia
ou com teologia cristã que seja, e tá olhando para o mundo, o cara fala, não, peraí, a gente precisa tratar isso de uma outra maneira, na qual exista pelo menos algum tipo de diálogo. Sim, Então surge com mais ênfase essa disciplina de religiões comparadas, não tanto para descobrir qual é a melhor, nem qual é a certa, mas para a gente poder entender as diferenças. Para evitar o que aconteceu. Evitar o que aconteceu e também, de repente, tentar entender como que o Maurício pensa. O Maurício pensa de um jeito, um Sikh, que foi criado no Sudeste Asiático, ele tem uma outra matriz de pensamento totalmente diferente. Como que esses caras podem conversar? Onde existe ponto em comum? Onde existe diálogo? Se bobear, tem até a mesma religião, eles não sabem, mas por causa de um detalhe aqui, um detalhe ali, isso é uma outra religião diferente da dele. E o debate público, por exemplo, ele é profundamente influenciado por isso, porque a maneira como você cresceu pensando, por exemplo, a respeito de democracia, não é necessariamente a mesma coisa que o cara foi criado pensando. Sim. Alguém que foi criado num sistema de caças na Índia, por exemplo, vai ter uma outra percepção do que é virtuoso publicamente. E o que é certo para ele, o que é errado para mim. Exato. Em algum momento, o diálogo entre o pessoal que está estudando religião, o pessoal que está estudando política, o pessoal que está estudando ética, vai precisar acontecer, porque tem coisas no âmbito da religião que a gente não pode relativizar tudo. Claro, claro, eu vou te perguntar... E dizer assim, tá tudo certo, todos os caminhos levam a Deus. Não, o caminho protestante, aí eu tô falando do meu. Claro, claro. E aí eu tô falando do meu. Eu vou criticar o meu primeiro para depois criticar os outros. Tá. Né? O caminho protestante que levaria a Deus, na metade do século XX, levou ao nazismo. Então, não são todos os caminhos que levam a Deus. Do caralho. O que eu vou falar com você é o seguinte, existem quantas religiões hoje no mundo? Putz, não sei, muitas. Tá criando uma agora, por exemplo. Mas é exatamente esse o ponto. Existem milhões, vamos botar assim, bilhões, existem bilhões de religiões no mundo. A gente vai falar das principais, das semelhanças, das diferenças, das coisas que a gente acha engraçada. A gente vai bater esse papo. A gente estava falando sobre... Falei que tem milhões de religiões e tal. Esse é um negócio interessante. Esse é um bagulho interessante, porque o que acontece? Você tem lá, começa o negócio de religiões comparadas. Se você pegasse nas universidades aí, das grandes, Oxford, Cambridge, Harvard nos Estados Unidos, Ivy League, né, que são aquelas próximas de Harvard que são muito boas, e Yale, e você fosse no departamento de teologia, o que você ia estudar lá até o começo do século XX? Você ia estudar teologia cristã. E aí de lá para cá... A partir da década de 50, 60, 70, e aí tem uma efervescência na década de 70 mesmo, aí você vai nessas universidades e você tem a opção de estudar outras religiões. Hoje em dia, se você vai no departamento de religião de Harvard, por exemplo, dentro do departamento de religião você vai ter cadeira de teologia, que é teologia cristã, mas tem o cara fazendo estudos islâmicos, tem o cara estudando judaísmo ali dentro, tem o outro com religiões de matriz africana, enfim, você tem essa pluralidade dentro do ambiente universitário, o que não significa que as pessoas que estão estudando ali não tenham as suas próprias confissões. O cara chega e fala assim, eu sou católico, o cara é padre, ele está estudando teologia cristã ou outra religião, exatamente, e tem um diálogo com o cara do lado que está estudando outra coisa. Então, o caminho acabou indo dentro da universidade. Porque estudar religião... Por uma coexistência maior. Porque estudar religião é estudar sociedade, né? Porque todo mundo, de certa forma... Ter uma religião, mesmo que não ter uma religião, acaba sendo uma religião. Num certo sentido. Num certo sentido.